Fala pessoal, Hermógenes, Granja Gênesis, Satuba, Alagoas. Foi eu de volta no YouTube, agora com um novo projeto, Cotornicultura, eu acho que é assim o nome que fala. Acompanhe até o final do vídeo e veja toda a nossa experiência ao longo desses 4 meses na criação de codorna. Fica com nós. Fala pessoal, há mais ou menos 4 meses eu comprei cerca de 200 ovos de codorna, né? Comprei misturada para iniciar a nossa criação. No início a gente iniciou apenas com essas gaiolas aqui, foram gaiolas que a gente adquiriu, né, de um criador que estava trocando suas gaiolas, compramos usadas essas gaiolas. Aí logo depois eu comprei aquela pequenininha e depois eu vi na internet que a gente poderia fazer, né, com produtos sustentáveis essas novas gaiolas. Aí foi então que a gente iniciou e deu o pontapé e aumentou a nossa criação. Mas como eu disse, comprei 200 ovos de codorna. Desses 200 ovos de codorna nasceram cerca de 50 a 60% de aves. Desses 50 a 60%, tipo 100, 120 codornas mais ou menos. A metade era fêmea, a outra metade mais ou menos proporcionalmente, né? 50% fêmea e 50% macho, né? Desses sempre tem algumas que não servem para reproduzir, ou nascem com um defeito na pata, um defeito, né, no bico, alguma coisa assim. E a gente fez a seleção e daí a gente montou o nosso plantel de codornas para reproduzir. Veja só, de 50 matrizes, mais ou menos 40 matrizes e cerca de 20 machos, nós formamos todo esse plantel com aproximadamente 300 codornas, né? E aqui nós temos codornas japônicas, que são essas codornas indicadas para ovos, né? Nós temos também as codornas que chamamos, que é conhecida popularmente como codorna gigante, mas são as codornas europeias, com as suas variações de cores, né? Com a cor branca, com a cor parda, que é essa cor tradicional aqui, a parda, e com a cor golden, né? Que são as golden machúrias, que são essas aqui, ó, essas amarelinhas, né? Pintadinhas. E a partir daí a gente está misturando para a gente ver quais são as tonalidades de cores. Nós não misturamos europeias com japônicas, não. A gente mistura europeia com europeia, né? Só para sair tonalidade de cor exótica com as penas. Hermógenes, e aí? E a suinocultura continua firme e forte. Diminuímos um pouco as matrizes por conta do comércio, né? O comércio enfraqueceu um pouco. Os investimentos em animais, o pessoal comprando para recriar, pelo menos aqui na minha região, na região que nós comercializamos, diminuiu muito a venda, né, de leitão. Então estava sobrando animal e a gente tinha que colocar para engordar, depois tinha que dar destinação a esses animais, muitas vezes correndo risco, abatendo de forma clandestina. Então optamos em investir, né, nessa nova criação. Nós temos, quem acompanha a gente também pelo Instagram sabe que nós temos a criação de ovinos, né? Temos a criação de suínos, a criação de ovinos e agora com a codorna. Bom pessoal, o lucro da codorna, né, é um lucro proporcionalmente, né, muito grande. Gira em torno de 50% a 60% o lucro com a criação de codorna, mas se torna pouco devido ao volume, né? Nós temos aí pessoas, hoje a nossa criação é uma criação hobby, né? Tipo hobby. É uma criação que a gente tem hoje por dia mais ou menos 150 ovos, né? Com essa criação de 300 aves, porque muitas dessas aves ainda não estão pondo, né? Estão iniciando a postura. Então hoje a gente está com uma produção mais ou menos de 50% de ovos, né? E contando com os machos, lógico, todas essas gaiolas são fêmeas com machos, né? Que a gente está fazendo as reproduções delas, né? E assim, todo dia nós temos 150 ovos. Esses 150 ovos, alguns são destinados ao consumo, outros são destinados à chocadeira para reprodução e venda de aves, né? Graças a Deus aqui a gente não vende muito,
né? Mas estamos iniciando agora, mas a gente vende todo mês cerca de 200 aves, tirando já dessa produção, pessoal. Né? Há 2 meses mais ou menos estamos vendendo e já temos. A codorna é um animal, né? Uma ave que ela reproduz muito rápido, né? A partir do 17º dia, olha que macho bonito, um sinalzinho embaixo do pescoço. A partir do 17º dia, o ovo já está eclodindo, com 17 dias o ovo eclode, né? E aqui eu já tive experiência do ovo começar a eclodir no 17º dia, né? E ter ovo eclodindo nessa mesma ninhada até o 20º dia, né? E é um animal que com 35 dias de vida já começam a pôr, entre 35 e 60 dias. 35 dias as japônicas, né, e cerca de 50, 45, 50, 60 dias as europeias. Mas aves boas, né, um investimento bom. Você que quer criar, você que tem pouco espaço, tem apenas um quintal, não dá para ir para suinocultura, não dá para criar suíno, né, mas dá para criar a codorna. Tem esse barulho, mas é um barulho agradável, não é um barulho desagradável, não é algo que incomode você e nem incomoda os vizinhos, esse canto, né, pelo menos aqui não incomoda. E você pode tirar os machos. Esse canto é um canto do macho, né? Criando só a fêmea, você tem, você não vai ter esse canto, ó. Produto de extrema qualidade. A gigante ela coloca um ovo um pouco maior, né? Um pouco maior, o ovo da gigante, mas um animal que eu tive uma experiência muito boa. Hermógenes, quanto tu gastou para fazer essa criação? Quanto você gastou para ter essas 300 aves? Pessoal, eu comprei ovos galados de um criador daqui da minha região, daqui do estado de Alagoas, uma cidade aqui próxima. Eu comprei a R$70 o cento, a 70 centavos cada ovo. Foi caro, eu achei, né? Eu achei, porque aqui eu vendo a R$40 o cento de ovo galado. Essa é a 40 centavos a unidade. A gente vende ovo para consumo, 50 ovos por R$10. Porque o nosso foco não é a venda de ovos. A gente vende ovo para consumo aqui para a comunidade. Então assim, como você começou? Eu comprei 200 ovos, R$140, né? Adquiri essas 3 gaiolas. Essas 3 gaiolas cabem 120 aves, né? Da japônica e aproximadamente 80 aves se a gente for colocar das gigantes. E depois construí as gaiolas. Foram nascendo e eu fui construindo, foram nascendo e fui construindo. Que material é esse das gaiolas? É pallet? Não, não é pallet. O que é isso aqui? A gente compra aquela tábua de pinho, né, leva em uma serraria e faz o sarrafo dela. O sarrafo é essa madeirinha aqui, ó, com 3 centímetros, né? E isso aqui é palito de churrasco, palito de churrasco. E a gente foi fazendo e foi aprimorando, né, e chegou a esses tipos de gaiolas aqui. Comecei com ovos, né, chocamos os ovos, tiramos os pintinhos, aprendemos com os pintinhos, né, tivemos toda a experiência com os pintos, questão de patologias, questão de deficiências, né, tudo. A questão nutricional do início até esse período, que é um período já de codornas adultas, codornas com 4 meses de vida, né, com 120 dias de vida, que já estão em plena produção. Então a gente aprendeu com tudo. Mas se eu não tiver paciência e quiser já começar com a codorna, aqui eu vendo um animal desse a R$6, um animal frango, né, ele faltando 20, com 1 mês de vida mais ou menos, a gente vende aqui a R$6 aqui na minha região, né, e você começa a sua produção, né? A gente costuma vender o pacote para cada, o pacote que é o tradicional, a cada 3 fêmeas vai um macho, quando você compra para reproduzir, e a gente faz isso aqui, você inicia a sua produção e você inicia a sua criação na sua casa. É boa, né? O consumo varia muito, o pessoal fala aí na internet 25 gramas, 30 gramas, mas não contam o desperdício, às vezes até um pouquinho maior, mas mesmo chegando até 50 gramas, ainda dá resultado, ainda dá um bom lucro, ainda deixa uma boa margem. Por isso, pessoal, que eu estava ausente esses dias, mas a gente está aqui nos nossos empreendimentos, a gente está aqui fazendo da nossa pequena propriedade, né, fazendo do nosso sítio, da nossa chácara,
algo que nos dê retorno. Daqui a pouquinho eu vou trazer uns pintinhos. A gente está preparando aqui, vai preparar, já fez a quarentena e tem uns pintinhos que nasceram. E a gente vai preparar essa caixa para recebê-los com a luz ali de aquecimento. Vamos trocar essa luz para aquecê-los, né? A cama aqui embaixo é bagaço de cana, é um resíduo da indústria, né, açucareira, da usina de açúcar e álcool, né? Tem um aqui pertinho e a gente pega esse bagaço de cana, depois da moagem só é assim triturado. É um material que a gente prepara e faz a cama e fica aqui, e a gente vai preparar para receber as pequenininhas que nasceram de ontem para hoje. Pessoal, fica com a gente até o final do vídeo, ainda tem muita coisa para mostrar para vocês. Curte, compartilha, se inscreve no canal aquele que ainda não é inscrito. Fica conosco, estava também com muita saudade de vocês. E o foco não apenas a suinocultura, mas sobreviver dentro da nossa propriedade, fazer com que a nossa propriedade seja rentável, fazer com que a gente tenha, né, uma segunda renda, uma nova fonte de renda, e que a gente possa fazer o que a gente gosta, que é criar e reproduzir. Fica com a gente até o final, vocês têm muita coisa ainda para ver. Pessoal, esse é o material que a gente usa, esse é o bagaço da cana, né? O resíduo da indústria, é o resíduo que a gente tira, que a gente pega lá na indústria, né? Isso é vendido. Aqui no estado é cerca de R$120 a R$150 a tonelada desse material, que é mais caro é o transporte, né? Mas como a gente tem grandes produtores e criadores de animais que compram, a gente vai e eles dão pra gente um saco, 2 sacos, e é suficiente pra gente manter os animais. Aqui eu vou dar uma ajeitada aqui, e aqui a gente vai fazer a cama para receber essas novas aves que irão chegar daqui a pouco. E assim vai ficar o lugarzinho delas. Vamos preparar o restante e vou mostrando para vocês até o final do vídeo. Pessoal, veja como são lindas, né? Essas aqui amarelinhas vão ficar brancas. Essas são japônicas e essas são as europeias. Algumas pardas, outras amarelinhas. São bem lindas mesmo, muito satisfatórias. Aqui a gente tinha colocado 200 ovos, né? 200 ovos para chocar, 200 ovos selecionados, nasceram mais ou menos 120 animais. Hoje é dia 18, a data de eclosão era ontem, dia 17, mas hoje ainda estão nascendo, né? Hoje ainda estão nascendo. Olha, essa aqui é uma que vai ficar, essa aqui é uma que vai ficar amarelinha, golden, né? Chega, estão caindo. Mas aqui, estão nascendo ainda. Eu ia descer elas, mas não vou nem descer. Eu estava preparando lá, olha, ela nasce com deficiência, tá vendo? Aí, infelizmente, essas aqui a gente tenta ainda criá-las para engordar, para depois abater, para ir para o abate, né? Mas sempre tem umas ou outras que nascem com defeito. Mas eu vou encerrar o vídeo, estão bem espertinhos aqui, querendo fugir, né? Olha, coisa linda. Aquilo ali vai ser uma branquinha pintadinha, essa amarelinha aqui. E vou encerrar o vídeo aqui. Eu ia tentar descer com elas, colocar lá embaixo, mas estão novinhas, e lá embaixo eu percebi que ainda está úmido, né? A serragem lá estava úmida, não vai dar para descer com elas. Hoje, dia 18 de janeiro, elas começaram a nascer ontem, né? Eu creio que ainda vão nascer até mais tarde, ainda tem animal nascendo. Essa acabou de nascer, coisa linda. Pessoal, quem ficou com a gente até o final do vídeo, eu quero agradecer, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Curtam, compartilham, se inscrevam no canal. A gente agora vai fazer uma quantidade boa, né, para incentivar você também na criação da codorna, né? Codorna é um animal, é uma ave muito boa, o pessoal chama Nelore de bico, né? São as nelorinhas de bico, né? Agora se Deus permitir, vai ser a nova, é um animal que está em muita ascensão, né? Um bichinho que está em muita ascensão na criação. Olha como são espertos. Um dia de vida, pessoal. Um dia de vida só. Bem esperto. Reparem. Tá vendo?
Quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final do vídeo, que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.